Saúdo a Igreja Presbiteriana do Centenário, reunida aí em sua casa, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor alcance a sua vida. Vamos orar para iniciar o nosso culto de adoração e de louvor ao nosso Deus. Pai de amor, nós colocamos nossa vida diante do Senhor, ó Pai. A vida de nossa família, de nossos filhos. E pedimos a Deus para que neste momento de culto ao Senhor, nós possamos, ó Pai, glorificar o Teu nome, colocar a nossa vida diante do Senhor, colocar os nossos pedidos, os nossos temores, nossas angústias também diante do Senhor. Colocar também, ó Pai, o nosso pecado, a nossa falha, Deus, onde nós temos errado diante do Senhor para sermos perdoados também, ó Pai. E que em nome de Jesus, ó Deus, este culto seja agradável a Ti, ó Pai. Que o Senhor agrade-se de nós. É em nome do Teu Filho amado, o Senhor da Igreja, que nós oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. No texto de Isaías, no capítulo 6, nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 8. Isaías 6, de 1 a 8. Assim diz a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa imagem maravilhosa da adoração celestial ao Senhor nos inspire também a adorar ao Senhor. Que assim como o Senhor é adorado nos céus, Ele também seja adorado aqui na terra, na sua igreja, que se chama pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor com o hino de número 11. Louvor nossas mãos.
Vamos ser conduzidos numa oração de adoração ao nosso Deus, por nosso irmão Vitor. Senhor Deus, querido Pai, obrigado por esse dia que o Senhor deu, obrigado por tudo, Senhor. Estamos aqui na sua presença, Senhor, para te adorar. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado pela tecnologia. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo perdão que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado pelo sacrifício, Senhor, que o Senhor fez por nós. E possamos lembrar todos os dias disso, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Mais uma vez, vamos abrir nossas Bíblias desta feita no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Faremos a leitura dos versículos de 24 a 27. Mateus capítulo 7, de 24 a 27, o finalzinho lá do Sermão do Monte. Diz assim a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé, é o fundamento da nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo é o nosso fundamento, nosso firme fundamento. Devemos construir toda a nossa vida, todos os nossos projetos, nossa família, aquilo que somos, sob a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E para louvar ao Senhor, a nossa pedra fundamental, cantemos o hino de número 298. Vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus, desta vez sendo conduzidos e dirigidos pela equipe de cânticos.
te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te
Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, nós bendizemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ó Senhor. Pedimos para que ela, Senhor, fale conosco, para que ela, Deus, mude a nossa vida, para que sejamos impactados com ela, ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. E que o resultado seja uma vida santificada e colocada aos Teus pés, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Apocalipse, no capítulo 2, nossa leitura se dará dos versículos de 12 até o 17. Apocalipse, capítulo 2, de 12 a 17. É a carta à igreja de Pérgamo. Sequência do nosso estudo, nós já estudamos a carta à igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e agora será da igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, de 12 a 17, assim diz a palavra de Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Como temos feito nas explicações às cartas às igrejas da Ásia, essas que se encontram aqui em Apocalipse, é necessário sempre uma explicação contextual para que nós possamos nos situar não somente no tempo, mas também sabermos o porquê Jesus Cristo diz essas coisas às igrejas. Qual é o intento do Senhor Jesus Cristo de elogiar, de repreender e de apontar os caminhos necessários para que as igrejas possam cumprir o seu chamado de ser igreja, de se conservarem, se preservarem fiel ao Senhor. Comercialmente, a cidade de Pérgamo, ela não era tão atrativa, não era tão próspera, por assim dizer, não era tão importante como a cidade de Éfeso e de Esmirna. Ela era a capital da província, mas era uma capital da adoração ao imperador, uma capital do culto ao imperador. Lá era o principal local onde César, onde o imperador romano era adorado. E a recusa em adorar a este imperador, como a gente vê nas outras cartas, era um forte indicativo de uma alta traição. Aqueles que se negavam a adorar César eram tidos como traidores. Lá havia templos de todos os tipos de deuses. Templo para os Zeus, templo para Atenas e tantos outros deuses. Lá a efervescência religiosa era muito grande, era uma cidade por demais idólatra. Então, os destaques aí para os deuses eram Zeus, Atenas, mas também havia um outro deus que era adorado, que tinha muita adoração, que era Esclépio, o deus da cura, que era representado por uma serpente, era o símbolo da serpente, que na verdade é o símbolo da medicina, a serpente. E esse deus, adorado através da imagem da serpente, era muito importante para aquela cidade, porque naquela cidade haviam spas de cura,
Espaço onde pessoas de todo o Império Romano iam lá para se tratar, o próprio imperador, o próprio César, ia até aquela cidade para tratar de suas enfermidades. Eles não tratavam somente de enfermidades físicas, mas também enfermidades emocionais, questões da alma. Eles tratavam o ser humano de uma forma holística naquele lugar. É evidente que esse tratamento hoje que eles utilizavam lá se tornou, claro, que obsoleto. Mas era um lugar onde as pessoas iam buscar cura de todos os tipos, para a sua alma e para também o seu corpo. Pérgamo também é a cidade que dá nome ao papiro. Ao pergaminho. Antigamente usava-se o papiro, que era uma produção dos egípcios, via do Egito o papiro. O que aconteceu é por causa de brigas políticas entre Pérgamo e o Egito deixou de fornecer o papiro para aquela cidade. Sendo assim, o rei naquela época deu ordens para que as pessoas pudessem procurar algum outro tipo de registro para os escritos daquela cidade. Aquela cidade que tinha uma grande biblioteca e cujos registros e história diz que eles tinham mais de 200 mil livros, mais de 200 mil volumes numa principal biblioteca daquela cidade. Portanto, eles inventam lá, criam o pergaminho, né, que era uma espécie de papel, né, mas feito de couro curtido, e que modernizou a forma de se escrever, a forma de se propagar a escrita. Então, essa é uma rápida, né, e breve contexto e diagnóstico, por assim dizer, daquela cidade para a qual o Senhor escreve aquela igreja. Uma cidade extremamente idólatra, a capital romana na Ásia, da província da Ásia, da idolatria e da adoração ao imperador. Muitos deuses, muita idolatria, muitas divindades sendo adoradas naquele local, tendo como o deus Esclépio, o deus da cura, que era simbolizado por uma serpente. O Senhor Jesus pede para que seja escrita a carta à igreja de Pérgamo. E ele sempre escreve dizendo, se apresentando com alguma característica sua. Na igreja de Éfeso ele diz que aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e passeia e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Na igreja de Esmirna ele diz que ele é o último, o primeiro e o último que esteve morto e voltou a viver. E agora ele diz para aquela igreja que quem está escrevendo é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O Senhor aqui, ele diz àquela igreja que ele é aquele cuja palavra, ele é aquele que tem a espada afiada, que ele irá julgar aquela igreja. Ele exercerá o seu julgamento. Lembrando que as características de Jesus Cristo, elas são afirmadas no capítulo 1. Ele fala das suas características. João tem a visão do Senhor e o Senhor, Jesus Cristo, se apresenta com determinadas características para João, sendo essas características repassadas para cada igreja. Ele diz, conheço o lugar onde habitas. O Senhor Jesus Cristo, ele conhece exatamente onde cada igreja, não somente a de Pérgamo, lembrando que essa carta não é somente um registro histórico de uma igreja que recebeu uma carta vinda do Senhor, mas esse registro bíblico, ele serve para todas as igrejas em todas as eras. Portanto, o Senhor Jesus, ele conhece cada igreja que pertence a ele. Ele conheceu não somente Pérgamo, mas todas as igrejas que existem, que existiram ao longo da história. Porque ele é o Senhor da igreja, a igreja é o seu corpo, ele é o cabeça da igreja. Ele diz para aquela igreja, eu conheço o lugar em que habitas. É interessante pensar que o Senhor Jesus Cristo conhece a Vila Maria, ele conhece todos os bairros de São Paulo, ele conhece todas as cidades, ele sabe exatamente o que acontece com a sua igreja.
Ele conhece as aflições do seu povo, conhece as suas alegrias. Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração, no meu coração. Ele não está alheio às questões cruciais e principais, intestinais da sua igreja e do seu povo. Ao contrário, ele conhece. E ele tem um conhecimento pleno de tudo o que acontece. Ele diz que ele conhece o lugar onde aquela igreja de Pérgamo está, que é o lugar onde está o trono de Satanás. E ele diz mais, que onde Satanás habita. Aquela cidade idólatra era o lugar, segundo o Senhor Jesus Cristo, onde estava o trono do diabo, o trono do nosso inimigo, e que era lá que ele habitava. É evidente que o diabo, por ser espírito, não tem um trono físico. Ele não está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tem os atributos de Deus. Ele não é onipresente. Mas ele se faz representar nessa cidade através da grande idolatria. Os deuses que eram adorados, as divindades, as imagens, por trás delas não estavam deuses, mas muito pelo contrário. A própria Bíblia nos fala sobre demônios. E essa adoração a essas divindades era adoração ao próprio Satanás, ao próprio diabo. O Deus serpente ao qual eles adoravam, com certeza, os cristãos, ao olharem para aquela serpente, se lembravam não de outra serpente, mas da serpente do jardim do Éden, que enganou Adão e Eva, trazendo pecado ao mundo. Serpente, a mais astuta e sagaz de todos os animais criados. Com certeza, ao olhar para aquele símbolo, os próprios cristãos sabiam que Satanás estava por trás daquilo. E Jesus Cristo afirma isso. E ele afirma não sem propósito. Porque não somente simbolizava, mas de fato era. Era uma oração, uma adoração, eram templos erguidos para deuses que na verdade não passam, de demônios que representavam um reino que não era o reino de Deus, que não representava a vontade de Deus. E a igreja estava habitando naquele lugar, um lugar difícil, como nós temos falado e vamos ver até a última carta. Difícil era ser cristão nessa época. Obrigados a adorar uma imagem que era adoração ao próprio diabo. Os crentes não poderiam se dobrar. Se dobrar a César significava adorar ao diabo. Ir ao templo de Esclépio para procurar cura seria como procurar cura das mãos de demônio. Curas operadas por demônios. Esses lugares onde haviam sacerdotes e sacerdotisas cultuais, onde havia prostituição, onde havia todo tipo de torpeza, coisas escusas, e os cristãos deveriam permanecer fiéis ao Senhor. E a fidelidade é o elogio que o Senhor dá a essa igreja que habita onde está o trono de Satanás, um lugar horrível, lugar difícil de se viver, um local de muita idolatria. Recebe elogio do Senhor por sua fidelidade. Lembrando que as cidades, não só no Brasil, mas no mundo, que são oferecidas a santos, a divindades, a praias com estátuas de todo tipo de divindade e de pseudo-deuses, assim, locais dedicados a ídolos, e onde sempre há igreja, sempre há representantes fiéis nesses lugares. O Senhor elogia aquela igreja por sua fidelidade a Ele. Olha como é importante. Nós vemos a fidelidade
também na igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é uma igreja muito fiel ao Senhor, fiel nas tribulações. A igreja de Pérgamo recebe também esse elogio de fidelidade ao Senhor, fidelidade nas tribulações, fidelidade por não se prostrar e adorar a outros deuses. Ainda que isso pudesse ocasionar desemprego, não acesso a alguns tipos de serviços que a cidade poderia oferecer, de não poder, talvez, comercializar livremente como outros pudessem, como também vimos nas demais igrejas. Era esse o ambiente na qual a igreja do Senhor estava inserida, e que o Senhor olha para aquela igreja de Pérgamo e vê fidelidade. Ela conservou o nome do Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja que professava o nome, sabia em quem cria e por que cria em Jesus Cristo. Não havia negado a fé, mesmo passando por tribulações. E aqui o texto cita Antipas, e a tradição cristã, a história diz que Antipas, ele foi colocado dentro de um boi de bronze, uma imagem de bronze, e aquela imagem foi colocada no fogo, e ele dentro daquele boi não negou a fé. O Senhor Jesus Cristo diz que ele foi testemunha, ou mártir, que quer dizer testemunha, fiel, meu fiel. Que morte terrível! Aquele homem foi cozido, ou cozinhado, dentro de um boi, e não negou a fé. Pode ser que o Antipas, que tenha sido esse primeiro mártir desta igreja, esse homem que era importante, uma testemunha fiel da igreja, e foi morto em Pérgamo, uma cidade onde havia o trono de Satanás e onde Satanás habita. É importante lembrar, quando nós ouvimos que lá era o trono de Satanás, de que a Bíblia também fala de que o mundo jaz no maligno. A sociedade, de uma forma geral, é uma sociedade corrompida. E a igreja é chamada a ser luz neste mundo corrompido. O mundanismo, o pecado, tem um rei. O secularismo, que quer entrar e adentrar dentro da igreja, ele tem um rei, ele tem um autor, tem alguém neste reino, neste trono, que milita contra a igreja de Cristo. Tem alguém, sim. Quando fala do trono de Satanás, está querendo dizer que há um reino que milita contra o reino do Senhor. Que a igreja está inserida num reino que milita contra o reino das trevas. É a grande briga, por assim dizer, do reino de Deus contra o reino das trevas. Há essa luta, há essa batalha. E que diante de todas essas dificuldades e todas essas tensões entre esses dois reinos, a igreja está inserida neste lugar. A igreja que é reinada e governada pelo seu Senhor. Mas essa igreja de crentes fiéis, de crentes que não negam o nome de Cristo, que vivem segundo a palavra dele, não negam a fé, que tem homens que levam a sua fé até a morte, ainda que sejam levados à morte, mas há uma parte desta igreja, da qual é repreendida pelo Senhor, que não é tão fiel assim, que não é tão leal, que não é tão íntegra perante o seu Senhor. No versículo 14 diz assim: todavia tenho contra ti algumas coisas. Havia aqueles que seguiam a doutrina de Balaão e que também sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Ao mesmo tempo que essa igreja, e nessa igreja há pessoas que são fiéis a Cristo Jesus, uma parte da igreja que é fiel, que é leal a Cristo, que conserva o nome, conserva a fé, tem uma fé
capaz de levá-los à morte, sustentam essa fé. Há uma outra parte da igreja que tem problemas doutrinários profundos e que os levam a pecar, e que os desviam do caminho de Deus. É interessante isso. Uma só igreja, com dois tipos de cristãos, dois tipos de crentes. Na igreja de Éfeso, havia um tipo de crente doutrinariamente correto, ortodoxo, que não eles odiavam a doutrina dos nicolaítas, a qual Jesus Cristo também odiava. Na igreja de Esmirna há crentes fiéis. A repreensão para a igreja de Éfeso foi ter deixado o primeiro amor. Mas os crentes eram homens e mulheres firmes na doutrina. A igreja de Esmirna não tem nenhuma repreensão. Mas a igreja de Pérgamo tem uma repreensão. Há aqueles que estão dentro da igreja, sustentando doutrinas malignas, que querem armar ciladas para o povo de Deus. E o Senhor faz uma dura repreensão contra esta igreja. Ele fala sobre a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas aos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas e se prostituíssem, praticassem a prostituição. Balaão é aquele que foi buscado por Balaque, rei de Moabe, para que profetizasse contra Israel. É aquele mesmo da mula, que ele vai para Moabe montado numa mula, e a mula vê o anjo nua na frente dele com uma espada, ele não vê, e a mula fala para ele. É aquele mesmo, essa história que está lá em Números, a partir do capítulo 22, vai até o capítulo de número 25. Sugiro que você leia essa história. Vai contar essa história de Balaque, um profeta corrupto, que se vendeu, que aceitou as honrarias do rei e dos seus príncipes para profetizar contra Israel. Mas ele não foi bem sucedido nisso, porque o Senhor Deus, não permitiu que ele profetizasse contra, quando ele iria profetizar contra o povo de Israel, para que Moabe se sobressaísse e vencesse os hebreus. Aquela maldição que ele iria proferir se tornava em bênção. Foi assim por 3 vezes, e ele não conseguiu profetizar contra o povo de Deus. Mas ele teve uma ideia da sua doutrina, e ele disse para Balaque: olha, não vou conseguir profetizar contra Deus. Então faz o seguinte, pega das mulheres bonitas de Moabe, e faz com que os filhos de Deus, os hebreus, o povo de Deus, se prostitua com as mulheres bonitas. E aquelas mulheres foram até os homens do povo de Deus, e eles se prostituíram com ela. E Balaão sabia que se o povo de Deus, os homens, se prostituíssem com mulheres, tomassem para si mulheres de outros povos, o Senhor se iraria contra eles. E essa foi a ideia que ele teve. E aí Balaque poderia vencer os judeus, os hebreus. E eles se prostituíram e foram após outros ídolos, e a ira do Senhor se acendeu contra o arraial de Israel. Pragas iriam até o arraial de Israel, mas o Senhor o livrou. Finéias matou um homem que levou uma dessas mulheres para a sua tenda, e a praga cessou. Era esse o ensinamento dele. Um falso profeta, um profeta corrupto. Talvez Balaão fosse alguém dentro da igreja que estava ensinando coisas contra a palavra de Deus, alguém que estivesse armando ciladas contra o povo de Deus, para que essas pessoas não fossem tão fiéis ao Senhor, para que de repente fossem adorar
aos outros deuses, às outras divindades, para que fosse se prostituir. Pode ser que alguém assim estivesse dentro da igreja, algum líder da igreja, porque Balaque era profeta. Alguém que ensinasse que não teria problema ser fiel ao Senhor e, de vez em quando, ir lá no trono de Satanás, ir lá receber uma cura, se prostrar só um pouquinho perante César, não haveria problema nisso. Soma-se o ensino de Balaão, que pregava ciladas para o povo de Deus, também o ensino e a doutrina dos nicolaítas. Como nós vimos lá na carta à igreja de Éfeso, um evangelho talvez light. Cristo odiava as obras deles, mas os crentes de Pérgamo não tinham esse ódio assim. Havia uma igreja, haviam crentes nessa igreja, que eram fiéis, e crentes que não eram tão fiéis assim, que eram infiéis a Cristo. Dentro dessa mesma igreja haviam dois tipos de crentes e duas igrejas. Cristo odiava aquelas obras e eles não. Eles toleravam o ensino de Balaão e toleravam os ensinos dos nicolaítas. Um evangelho light, de uma graça barata. E aqui a gente vê a importância dentro da igreja, de nós estarmos atentos a todo tipo de ensino que se vem à igreja. O diabo, Satanás, tentou destruir aquela igreja, lançando perseguição, lançando dificuldades, tribulação, e essa igreja se manteve fiel. Mas é possível que ela tenha agido com relação a eles como uma serpente, com astúcia, não tentando invadir, não jogando bombas em cima da igreja, mas se infiltrando dentro da igreja. Ensinos que foram corrompendo o povo de Deus, foram corrompendo as bases, os ensinos basilares do cristianismo, lançando outro fundamento que não o fundamento de Cristo. E quando a igreja tem outro fundamento que não Cristo, que não os seus ensinamentos, que não os seus mandamentos, ela se corrompe. E o mundanismo, o secularismo entra na igreja. Já não há mais absolutos, porque só a palavra de Deus é absoluta, só Cristo é o Senhor. Começa-se a haver negociação com relação ao pecado, concessões, abre-se concessões para o pecado. O pecado ele entra dentro da igreja. Aquilo que a Bíblia chama de pecado já não pode se considerar pecado, porque afinal de contas, o que tem de mais? Você cometeu um pecadinho aqui, outro pecadinho ali. Você tem uma autorização para negociar, mas olha, foi para o meu bem, foi para o bem da minha família. Eu me prostrei perante o imperador, mas eu já estou arrependido. E você pode pecar, você pode se prostituir, porque afinal de contas o Senhor perdoa. Não é assim que a palavra de Deus diz? O Evangelho Light prega assim, que você pode pecar, porque se você pecar, o Senhor vai te perdoar. Você pode pecar, não tem problema, porque você pede perdão e a igreja também perdoa. Mas como é que está o coração dessa igreja? Como é que está o seu coração? Será que o secularismo, o mundanismo entrou tão profundo na nossa mente que a gente já não consegue mais discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado? E mais, os crentes fiéis toleravam. A Bíblia fala, tem gente dentro da sua igreja pregando ensinos diabólicos, malignos. Tem gente trazendo o trono de Satanás e colocando dentro da igreja, dentro do seu púlpito. Estão ensinando coisas erradas. Tem gente dentro da sua igreja ensinando os crentes a se prostituírem.
ensinando idolatria, ensinos errados, e vocês não têm feito nada. É aqui que entra a disciplina dentro da igreja. Por isso que a igreja não abre mão da disciplina. Ela é dura, ela é desgastante, ela não é feita com um sorriso no rosto, mas ela é necessária para corrigir a rota da igreja. Ela é necessária para manter a igreja pura. Veja uma igreja mesclada, uma igreja híbrida, com crentes fiéis e crentes que praticam todo tipo de torpeza. Uma igreja com problemas doutrinários profundos. O mundanismo entrando dentro da igreja. E a liderança daquela igreja, talvez o pastor daquela igreja, não fazendo nada. Olhando e falando, o Senhor vai perdoar. Aqueles crentes talvez com conversas do evangelho light, o que importa é o coração. Você é o centro do coração de Deus, eu sou o centro do coração de Deus. Mas esquece que o Senhor também quer amor, é o Senhor que é justiça. O Jesus Cristo que entregou a vida por nós, que nos salvou, o nosso bom pastor bondoso, também é aquele que tem uma espada de 2 gumes na sua boca. É aquele que vai julgar essa igreja, que olha para as coisas erradas e tolera. É uma tolerância que não é boa para a igreja. A igreja não deve tolerar o pecado. Quando vir o pecado acontecendo, deve agir contra o pecado, deve trazer o pecador ao arrependimento. Isso não é falta de amor. A igreja olha o erro e vai no irmão faltoso com amor e traz para perto. Mas se o erro persiste, a igreja deve agir para corrigir o erro no meio dela e tirar o pecado do meio da igreja. Mas os cristãos que eram tão fiéis permitiram que os ensinamentos dos nicolaítas e de Balaão entrassem dentro da igreja. Quarta-feira retrasada, falei sobre a igreja ser sal da terra e luz do mundo. Que o cristão ele não deve ser tão diferente, mas tão diferente, mas tão diferente do mundo, a ponto de ele ser esquisito e estranho ao mundo. Mas ele também não pode ser tão parecido, mas tão parecido com o mundo e as suas coisas, a ponto de não haver nenhuma diferença, de ser igual, de ser misturado. O crente, nós que somos crentes e vivemos no mundo, devemos ser cristãos no mundo, mas não cristãos imundos. A imundícia é o que acaba com a igreja. Esses 2 fundamentos sendo lançados no mesmo lugar. Uma igreja fiel e leal a Cristo, mas dentro dela, uma outra igreja, leal aos ensinos de Satanás, leais aos ensinos da serpente. A palavra e a orientação de Senhor Jesus Cristo àquela igreja é: arrependa-se. Arrepende-se de não confrontar o erro, de não chamar os irmãos faltosos, de não chamar aqueles que ensinam errado, que ensinam ensinos antibíblicos e colocá-los no seu devido lugar, de haver repreensão, de serem duros em amor. Mas é o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui, está dizendo para aquela igreja, e também se arrepender dos seus próprios pecados, da sua própria conduta, de ter permitido que este pensamento mundano se instalasse na sua mente, que relativiza pecado, que relativiza ações. Eu me lembro da época de seminário, e a gente sempre conversa muitas coisas com pessoas de todos os lugares do Brasil e até de fora do Brasil que vêm estudar aqui em São Paulo. E quantas histórias, meus irmãos. Pode parecer que é longe demais,
mas de presbíteros que levavam jovens da igreja para bordéis. Adolescentes que se encontravam na igreja marcavam programações para se beijarem, para ficar um com o outro dentro da igreja. Jovens dentro da igreja que tinham vidas como se fossem casados, mas não eram. Troca de casais, de pares. Achavam que podiam fazer o que queriam dentro da igreja. Casais casados, que trocavam também de pares, de casal, achavam que talvez o casamento não estivesse tão bom e precisariam de algo mais apimentado. A gente acha que isso está tão longe assim, mas não está. Se nós permitirmos, esses ensinamentos de Balaão acontecem dentro da nossa igreja. É por isso que o Senhor está dizendo, arrependa-se. Arrependa-se de ver o irmão caindo, de ver o ensino errado e não falar nada. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se de ter se permitido viver assim. Arrependa-se de um dia ouvir algo lá fora e não rebater logo de cara. Porque esses ensinos errados, veja só, ensinos do próprio diabo, do próprio Satanás. A igreja deveria ser essa fortaleza para não permitir que esses ensinos entrassem, mas ela de algum modo permitiu. Arrependa-se, a palavra do Senhor Jesus Cristo para nós. Há arrependimento, há sempre uma volta, há sempre uma segunda chance no Senhor. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós essa noite, não está dizendo só para a igreja de Pérgamo, ou para a igreja X, Y, não, está dizendo para a igreja do centenário. Abandone o pecado, abandone a concessão ao pecado, abandone o pecadinho tão inocente, mas que pode criar raízes dentro do nosso coração e torná-lo petrificado, pequenas rachaduras. Penso que o diabo não entrou naquela igreja jogando uma bomba. Ele entrou pelas pequenas ranhuras. Foi criando raízes, foi crescendo, a ponto de enganar parte daquela igreja. E a igreja achar os ensinos normais. A palavra de Jesus é arrependa-se. Ele trará julgamento. Trará o seu julgamento. A espada que ele fala é de julgamento. Mas também a espada de dois gumes é a palavra de Deus. Precisamos voltar à palavra de Deus. Precisamos deixar os ensinamentos, as fábulas, os contos de lado e voltar para a genuína palavra de Deus, para o seu ensinamento, para a Bíblia. Arrependa-se. Se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É o que o Senhor está dizendo para a sua igreja. Jesus é sempre amoroso com a sua igreja. Jesus aqui demonstra misericórdia para com a sua igreja. Ele dá chance para que nós nos arrependamos. E Ele não desiste de nós. Mas o julgamento virá, a disciplina virá, para que haja verdadeiro arrependimento e uma igreja pura diante do Senhor. São ensinos para a igreja do centenário, para a igreja presbiteriana do Brasil, para a igreja de Cristo, que são pesados de fato, confrontam o nosso coração, confrontam as nossas intenções, porque é fácil esses ensinos entrarem no nosso coração. Nós levarmos os nossos negócios como as pessoas do mundo, afinal de contas todo mundo faz. Levar o nosso namoro como o namoro das pessoas do mundo, porque afinal todo mundo faz. Estudarmos como as pessoas do mundo fazem, porque afinal todo mundo faz.
olhar para o casamento das pessoas do mundo que praticam todo tipo de torpeza, de traição e falar, mas todo mundo faz. Achar que prostituição não é prostituição, que idolatria não é idolatria, que adultério não é adultério, que roubo não é roubo. Afinal de contas, todo mundo faz. Afinal de contas, a cidade de Pérgamo, que é a cidade de Satanás, todo mundo faz, porque só a igreja não. Porque a igreja é a igreja de Cristo. Porque a igreja representa um reino, representa um rei. A igreja de Cristo tem uma cabeça que é Cristo, e é ela que nós devemos honrar. Muito difícil se viver o evangelho naquela época, assim como é hoje. Problemas, nós temos problemas, nós estamos vivendo numa pandemia. Mas que mesmo nessa pandemia e dificuldade que nós estamos vivendo, que o Senhor olhe para nós, olhe para a igreja do Centenário e encontre uma igreja fiel, uma igreja leal a Cristo, uma igreja íntegra, não uma igreja pela metade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, atente para o que Cristo diz. Ao vencedor dá-lhe o maná escondido, bem como uma pedrinha branca. Essa pedrinha vai ter o nome. E só vai saber o nome que está escrito lá, aquele que a recebe. Todos que estão em Cristo são vencedores. Todos os que estão em Cristo são vencedores, é a promessa que nós temos. Cristo mostra essa promessa para eles, para dizer, olha, vocês são parte da minha igreja, vocês têm que viver como vencedores. Vocês têm que viver como cidadãos do meu reino, não como do reino do diabo. Vocês representam um reino. A igreja tem uma cara e que tem que ser a cara de Cristo. Promete dar a eles do maná escondido. Jesus, lá em João, no capítulo 6, diz que ele é o maná. Os antigos comeram do maná, eles não sabiam o que eram. Uma parte do maná foi escondido na arca. Lá dentro da arca tinha o maná e as tábuas do concerto, as tábuas da lei. O maná, Jesus Cristo disse que era ele. O maná que os antigos haviam comido na sua peregrinação, Jesus Cristo disse que era ele mesmo, aos quais os vossos pais, como diz a Escritura, não conheciam, e nem vós conheceis, como diz lá em Deuteronômio no capítulo 8, maná Jesus Cristo. Ao vencedor será dado conhecer da plenitude de Cristo Jesus. Porque um dia iremos vê-lo, um dia a igreja há de se encontrar com Ele nos céus e conhecerá Cristo plenamente. A plenitude do nosso Senhor, Ele promete se revelar ao vencedor e Ele o fará para a sua igreja, para aqueles que são dele. Por isso que Ele insiste, se arrependam, porque viver como vencedor é viver como alguém que é do Senhor Jesus Cristo. Ele diz também que os vencedores receberão uma pedrinha branca, e há muita interpretação com relação ao que é a pedrinha branca. E há muita mesmo. Mas eu quero falar de duas interpretações que eu entendo à luz do texto. Uma tem a ver com o júri popular da época, que quando iam dar uma sentença, se a pessoa seria absolvida ou não, eles tinham pedrinhas pretas e pedrinhas brancas. Se houvessem mais pedrinhas pretas, se o júri escolhesse mais as pedrinhas pretas, as pessoas seriam condenadas. Se houvesse no júri mais pedrinhas brancas, essa tal pessoa seria absolvida, seria justificada. E Jesus Cristo diz, ao vencedor, se lhe há dado uma pedrinha branca.
uma possível alusão à justificação, ao seu julgamento, à sua absolvição. Mas essa pedra também poderia significar um convite a um banquete. Era comum naquela época que as pessoas que eram convidadas ao banquete recebiam como convite uma pedra branca para participar daquela festa. E na entrada mostrava aquela pedra branca, que havia um nome do dono da festa, do seu anfitrião. E Jesus diz que eles receberiam uma pedrinha branca com um nome. Aqui pode ser feita uma alusão à festa, às bodas do Cordeiro, ao banquete do Messias. E que nessa pedra, aquele que receber vai ter um nome, que só saberá esse nome, aquele que a recebe. Muitos afirmam que quando nós recebermos essa pedrinha branca, estará escrito o nome de Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor da festa, do banquete do Messias. E só os convidados receberão aquele nome. Essa festa que só os justificados em Cristo poderão participar. Portanto, Igreja de Cristo, Igreja do Centenário, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Momento difícil que a gente vive, de pandemia. A gente em casa, pensando sobre tantas coisas, sobre o futuro, mas é necessário também pensarmos sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa conduta, sobre o nosso caráter, e colocá-los também aos pés da cruz. Passar por esse momento difícil em fidelidade ao nosso Cristo, ao nosso Senhor, ao Senhor da igreja. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, ó Pai, nesta noite, pedindo para que Tu sondes o nosso coração, pela Tua palavra, que é uma espada de 2 gumes, que corta juntas e medulas, sonda o nosso coração. Livra de nós, ó Deus, livra-nos do caminho mau. Livra-nos, ó Deus, de nos perder com as ideologias da vida e do mundo, com os ensinos seculares, com o secularismo, o mundanismo. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a batalha, Senhor, que é travada na nossa mente, Pai. Essa disputa que há, ó Deus, com os nossos pensamentos, com aquilo que cremos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver segundo a Tua palavra, palavra de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a voltar nela, nos afadigarmos nela, a buscar, ó Deus, entendimento que só ela pode nos dar, a maturidade, a santificação que encontramos, ó Deus, nela. Só ela que pode nos ajudar a isso. E Tu nos conclamas a voltarmos a ela, a deixarmos ensinamentos errôneos de lado. Em nome de Jesus, ser propício a nós, pecadores. Senhor Jesus Cristo, ser propício a nós, a ser propício à Tua igreja. Promove em nós o arrependimento, só nós, só Tu é que podes promover em nós o arrependimento, o verdadeiro arrependimento. Ajuda-nos, ó Senhor, segundo a Tua misericórdia. É que nós oramos. Amém. Vamos cantar o hino de número 110A. Hino 110A. Que gozo, que bênção, que paz.
recebamos todos a bênção que vem direto do trono do nosso Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, povo de Deus, reunidos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.